Claro, eu ficava triste, porque olha só, eu até cheguei a pensar que eu não ia conseguir. Daí eu comecei a pesquisar na internet, algum curso, alguma coisa, só que não dava certo, Márcia. Era muita informação, era muita coisa que era muito enrolado. Eu já desisti. Até o dia que eu entrei no Facebook, né? E eu achei você. Você estava falando de uma semana do português. Foi no Facebook? Facebook, eu não conhecia você. Você estava falando disso. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu senti uma energia em você. Ai, Eu pensei assim, essa, é a minha, essa vai ser a minha professora. É o quê? É o quê? Eu entrei na semana do português, eu adorei você. Desde o primeiro dia, eu me apaixonei com as suas aulas, com o seu jeito. Eu entendi você, entendi. Aí eu comecei a confiar em minha capacidade, porque você falava desse jeito e eu pensei, nossa, então não é que eu não vou conseguir, é que eu estava procurando no lugar errado, nem com a acendeu uma pessoa luz, acendeu uma errada. Meu Deus, você devolveu essa esperança, né, de eu saber que eu ia conseguir. Bom, fiz a semana do português, eu gostei, daí você começou a falar sobre o curso. E eu falei para meu esposo, ontem a gente conversava sobre isso, ele falou, amor, naquela época eu falei para você que eu ia pagar o curso, só que eu não acreditava na professora Márcia. Para mim é muito importante falar isso hoje, porque eu também não sabia, foi uma coisa que ele falou ontem, né? E ele falou, eu não acreditava na professora Márcia. Eu nunca pensei que ia ser tipo um golpe, né? Você sabe que existem muitos golpes na internet. sim, Ele sim. falou que ele nunca imaginou que ia ser isso. Não foi isso que ele pensou. Ele pensou que não ia dar certo. Que não ia Que ser eu, eficiente, né? Que não seria exatamente, eficiente. exatamente. Ele pensou que você não ia me ajudar, que ia ser mais um curso e eu não ia conseguir com você, né? Mas, olha, olha o resultado. Márcia, eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Meu Deus do céu, foi muito engajamento durante todo esse tempo. Eu estava muito focada, muito comprometida com o português, porque eu queria sair dessa depressão. O português foi uma terapia na minha vida. Eu queria aprender, eu tinha fome, né, de aprender português. Eu precisava sair para a rua. Eu precisava me comunicar, eu precisava fazer as minhas coisas assim. Imagina, Márcia, para pintar meu cabelo naquela época, quando já começaram já a vir as coisas, eu dependia totalmente do meu esforço. Oi, Oi. Bom dia, professora Márcia. tudo bem, Arlete? Tudo bem? Meu Deus do céu, eu não acredito, né? Hoje é o dia D, né? Hoje é o dia D, chegou o dia D aqui. É, Chegou. mas Dia. graças a você, né? Graças ao seu esforço. Nossa, meu Deus. Eu fiquei pensando hoje, sabe uma coisa? Eu não tinha pensado muito durante todo esse tempo, eu não tinha pensado muito nas minhas conquistas, sabe? Eu, eu não tinha se reparado, né, em tudo que eu consegui, em tudo que nossa, tudo que eu fiz até hoje. Foi muito tempo, né? O curso eu finalizei faz muito tempo, na verdade. Ó, e não Eu, falou comigo? isso. Não, o que acontece? Eu comecei o curso em agosto de 2021, né? Uau, Agosto, tá. agosto de Ah, 2021. Então, primeiro, eu cheguei aqui no Brasil em fevereiro de 2021, eu sou cubana, né? Eu vim para cá em fevereiro porque meu esposo, ele é médico e, imagina, eu deixei tudo, né? Deixei a minha família, meu trabalho, tudo, para conhecer um país diferente, com uma língua diferente, que eu não conhecia nada do português. uau. Eu não sabia nem cumprimentar uma pessoa. Era bem difícil para mim. Só que, o que acontece? Eu achava que ia ser mais fácil, né? Que não ia me
que não ia ficar tão enrolado assim na hora de eu aprender, né? Na hora de eu comunicar com o nativo. Porque como eu falo espanhol, e tem muitas palavras que são parecidas, na escrita eu achava que ia ser fácil, né? Meu esposo, como a gente já tinha conversado sobre essa decisão importante de eu vir para cá, ele me enviava algumas músicas, ele estava tentando que eu aprendesse. Quando ele enviava essas músicas para mim, eu entendia, né? Na escrita, eu entendia. Algumas palavras eu ficava com a dúvida, mas eu pesquisava, né? Muitas vezes ele até já procurava o significado, a tradução, tudo isso e já para mim ficava fácil. Então, que eu pensei, eu vou chegar lá no Brasil, vai ser bem, nossa, vai ser muito bom, Tranquilo. vai ser legal, vai ser tranquilo. A ideia também era eu vir junto com ele, né? Para não fazer aquela viagem sozinha. Só que não deu certo, porque estava no meio da pandemia, os aeroportos começaram a fechar, daí é, cancelaram os voos, né? E daí ele teve que vir antes, porque ele conseguiu uma passagem, mas eu não consegui. Eu só consegui em fevereiro, né? Quando eu fiz a viagem, imagina, Márcio, eu nunca tinha saído de Cuba. Era a minha primeira vez saindo do meu país, do meu conforto, Do né? mundo, né? Do Do meu, seu mundo, meu né? mundo. O único que eu conhecia era isso. Eu sou uma pessoa que nossa, fico muito pertinho da minha mãe, né? Tanto tudo assim, da minha avó. Eu sou muito familiar, e então para mim foi difícil. Foi difícil. Só que eu tinha que fazer isso, era uma nova etapa na minha vida, né? Eu tinha que fazer isso. Tá bom, eu fiz, com toda aquele pensamento positivo. Quando eu cheguei em São Paulo, meu Deus do céu, eu não sabia o que fazer, porque eu tinha que entregar toda a minha documentação e eu não sabia, eu não entendia o que eles estavam falando para mim. Então, eles também, eles não me ajudaram muito, sabe? Porque eles não entenderam que eu era estrangeira e que eu não sabia falar. Eu não entendi muito. Eu tive que, nessa hora, me virar. Eu tive que me virar. Daí, como o voo atrasou bastante, eu Hum. cheguei de madrugada. Quando eu consegui já passar toda essa parte, né, da documentação, tudo isso que eu saí, meu esposo não estava aí ainda. Ele não tinha chegado. E eu não sabia o que fazer mais. Ai, meu Deus, cadê ele? Por que que ele não estava no aeroporto? Exatamente, ele não estava porque teve um acidente na rodovia e o ônibus atrasou. Daí eu não tinha chip daqui do Brasil, lógico, né? Mas eu não sabia como perguntar para alguém a senha da Wi-Fi. Então eu fiquei todo esse tempo preocupada, sem saber o que fazer, com medo de ser assaltada, né, porque eu estava fora do aeroporto e eu não conhecia o Brasil, e eu achava que o Brasil era um país, né, que falo sempre, que o Brasil era muito perigoso, tudo isso. Ah, tem os perigos normais de qualquer país, mas não é que vão te assaltar em qualquer lugar. Aham. Tinha medo. Bom, meu esposo chegou, tudo deu certo, e a gente conseguiu ir para casa. Mas essa foi a minha primeira experiência com o português, a primeira vez que eu me toquei, né? Que eu Foi um entendi. choque. Foi um choque. O choque foi a primeira vez que eu entendi que não ia ser fácil, E que que você não não, sabia nada, né? E que você não exata, sabia nada. não sabia nada. Eu cheguei em casa, daí a ideia era eu conhecer, eu ir nas lojas, comprar as coisas, o que eu vi ensinada, né? A minha mala não tinha nada. Só que olha só, no outro dia fecharam as lojas. Então, Por causa da daí, pandemia. Nossa. daí eu já perdi aquela oportunidade de sair, de conhecer, de Não, foi falar. uma época tão difícil, não? Meu Deus, que é. Foi difícil. Daí o que acontece? Eu vim com um visto de turismo, né? Eu ia ficar 3 meses, eu tinha que voltar. Só que, como eu estava na pandemia, eu não consegui voltar. Daí eu fiz uma prórroga para mais 3 meses, né? Eu fui na Polícia Federal, tudo isso, fiz a minha documentação.
Depois, como meu esposo ele tem residência aqui, eu fiz tudo para ficar, né? Para ficar aqui. Mas não foi fácil. Durante esse tempo da pandemia, tinha que ir lá na Polícia Federal, só que eu não falava português. Sozinha. Eu ia com ele, só que ele ficava fora. Ele não conseguia entrar comigo, né? Daí era muito difícil, Márcia. Eu não entendia nada. Nessa época também eu estava indo no hospital, que eu tinha um problema de saúde, né? Que eu consegui meio que resolver. Esse é um dos motivos pelos quais eu não tinha feito a prova com você, né? Feito a aula, esse bate-papo, porque eu estava me preocupando mais para resolver aquele problema de saúde. Por Assim. isso foi que eu comecei, que foi a minha primeira ideia, né? Que eu estava contando para você. Eu comprei o curso em agosto. Nesse tempo eu estava fazendo a minha documentação. Eu me regularizei aqui no Brasil em outubro, final de outubro. Então, eu estava fazendo toda essa documentação. Eu tive que ir até São Paulo de novo, lá no consulado, fazer tudo isso. Só que eu não entendia nada. Até esse momento, eu não entendia nada. Eu estava indo no hospital, e quando eu ia no hospital, Márcia, entrava sozinha. Não dava para entrar com meu esposo. E eu não entendia nada. Era muito triste. Ai, meu Deus do céu. E Então, sozinha no país ainda, que você não eu conhece estava ninguém, sozinha. ninguém, que desespero. Imagina, mas eu só tenho meu esposo aqui. Eu não tinha amizade com ninguém, não conhecia ninguém. Eu tava com uma saudade, meu Deus, a saudade batia mesmo. Ainda bate, né? Só que agora a minha vida é diferente. Graças ao português, eu vou explicar depois tudo que eu consegui, tudo que o português, todas as portas que o português abriu na minha vida. Mas é assim, eu não sabia o que fazer, eu estava com saudade, eu tava deprimida, né? Tava uma depressão muito grande, porque eu sempre trabalhei e eu ficava só em casa, meu esposo ia trabalhar, ele voltava à tarde, ficava sozinha, eu não tinha com quem falar. Eu falava com a minha família, só que lá em Cuba a internet é meio difícil, né? Então às vezes eu não conseguia falar no momento exato que eu tipo assim, eu tinha vontade de chorar, né? Por exemplo, e eu não podia falar com minha mãe, porque nessa hora ela não estava conectada. Então era bem difícil, não tinha ninguém para falar. Não tinha um cachorro, não tinha um gato, não tinha um hobby, não tinha nada. E que eu pensei, eu vou aprender, eu vou começar a escutar aquelas músicas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito, eu sou apaixonada com Roberto Carlos. Adoro. Aham. Só que eu estava acostumada a escutar a música deles em espanhol. E eu sempre quis escutar em português, né? Só que quando eu cheguei aqui, eu achava que ia ser fácil, né? Foi. Tudo que eu procurava para escutar em português não dava certo. E aí o que acontecia? Eu Mais ficava frustrada. frustrada, eu ficava triste, porque olha só, eu até cheguei a pensar que eu não ia conseguir. Daí eu comecei a pesquisar na internet, algum curso, alguma coisa, só que não dava certo, Márcia. Era muita informação, era muita coisa que era muito enrolado. Eu já desisti. Até o dia que eu entrei no Facebook, e eu achei você. Você estava falando de uma semana de português. Foi no Facebook? Facebook, eu não conhecia você. Você estava falando disso. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu senti uma energia em você. Ai, Eu pensei assim, essa vai ser a minha professora. É o quê? É o quê? Eu entrei na semana do português, eu adorei você. Desde o primeiro dia, eu me apaixonei com as suas aulas, com o seu jeito. Eu entendi você, entendi. Aí eu comecei a confiar em minha capacidade, porque você falava desse jeito e eu pensei, nossa, então não é que eu não vou conseguir, é que eu estava procurando no lugar errado, nem com a acendeu uma pessoa luz, acendeu uma luz. errada. Meu Deus, você devolveu essa esperança, né, de eu saber que eu ia conseguir. Bom, fiz a semana do português, eu gostei, daí você começou a falar sobre o curso. E eu falei para meu esposo, é, ontem a gente conversava sobre isso, ele falou, amor, naquela época, eu falei para você que eu ia pagar o curso, só que eu não acreditava no professor Márcio.
Para mim é muito importante falar isso hoje, porque eu também não sabia. Foi uma coisa que ele falou ontem, né? E ele falou, eu não acreditava na professora Márcia. Eu nunca pensei que ia ser tipo um golpe, né? Você sabe que existem muitos golpes na internet. Sim, Ele sim. falou que ele nunca imaginou que ia ser isso. Não foi isso que ele pensou. Ele pensou que não ia dar certo. Que não ia Que ser eu, eficiente, né? Que não seria exatamente, eficiente. exatamente, ele pensou que você não ia me ajudar, que ia ser mais um curso e eu não ia conseguir com você, né? Mas, olha, olha o resultado. Márcia, eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Meu Deus do céu, foi muito engajamento durante todo esse tempo. Eu estava muito focada, muito comprometida com o português, porque eu queria sair dessa depressão. O português foi uma terapia na minha vida. Eu queria aprender, eu tinha fome, né, de aprender português. Eu precisava sair para a rua. Eu precisava me comunicar, eu precisava fazer as minhas coisas assim. Imagina, Márcia, para pintar meu cabelo naquela época, quando já começaram já a vir as coisas, eu dependia totalmente do meu esforço. Ele me apoiou muito, ele foi uma pessoa bem importante desse processo, mas eu precisava fazer coisas por mim e para mim, e eu não conseguia. Eu não tinha um emprego, eu comecei a procurar emprego não porque precisava do dinheiro. Naquela época, não precisava, eu não estava procurando porque precisava do dinheiro. Eu estava procurando porque eu precisava me sentir bem. Eu precisava me sentir útil. Ter uma Sentir que vida, eu né? Ter uma vida. era a minha própria vida, que não fosse só meu esposo, entendeu? Sim. Então, eu comecei a procurar, só que ninguém ia me contratar mais. Meu português era péssimo. Eu não falava portunhol, eu falava, era péssimo, péssimo. E as pessoas, nossa, ninguém. Naquela época eu ficava meio brava, meio triste, né? Eu pensava, nossa, ninguém vai dar uma oportunidade para mim, com o meu currículo. Eu tenho uma graduação em engenharia, eu sou engenheira em telecomunicações, né? Formada lá em Cuba, né? Porém, ninguém ia me dar uma oportunidade porque eu não falava português. Já depois com o teu curso eu comecei a aprender um pouquinho. Como eu tinha que fazer, lembra? Eu comecei em agosto e eu tinha que fazer uma cirurgia, né, por aquele problema de saúde. A minha cirurgia ia ser feita em dezembro de 2021 ou em janeiro. Eu já estava fazendo todos os exames, todas as coisas. Então eu pensei assim, eu tenho que me apressar, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que ir em frente para aprender um pouquinho. Porque imagina o dia da minha cirurgia, eu não vou entender o que o médico vai falar. E por isso, o curso eu fiz quase, finalizei até o módulo 5, faltavam só algumas lições. Até dezembro, 4, 5 meses depois. Isso, eu consegui entender. Para mim, entender o curso foi fácil, eu não vou falar que foi difícil. Ah, teve coisas assim, tempos verbais, coisas que eu tive que melhorar, que ainda tenho que melhorar, e por isso eu estudo bastante, mas eu entendi tudo, porque o teu curso está muito bem feito, está bem estruturado, e um curso maravilhoso. Quem ainda tiver na dúvida, por favor, não duvida mais. É um curso maravilhoso. Então eu fiz, só que depois é, falaram que não iam fazer já a cirurgia. Em janeiro, quando eu fui fazer a cirurgia, falaram que eles iam tentar dar um remédio para mim, né? Para ver se eu melhorava um pouquinho. E depois eu tinha que voltar, né? Que agora, depois disso, eu fui várias vezes no hospital. Eles estão fazendo alguns testes, algumas coisas para ver se dá certo. E eu não tinha que fazer a cirurgia, porque eu já fiz uma em Cuba, então, né? Para não ter que fazer de novo. Mas, bom, aí o que eu fiz? Eu comecei de novo o curso. Eu comecei desde o módulo 1, Revisar, foi revisando, né? revisando. Daí eu já estava com um pouquinho mais de confiança, eu já tinha toda a minha documentação, o meu português estava ruim, mas já era um portunhol, né? Já estava caminhando, ou seja, estava Exatamente. caminhando.
eu fui na agência do trabalhador, tudo isso, procurando emprego, né? Eu queria arranjar um emprego, só que eu não conseguia. Até um dia que consegui, fiz uma entrevista de trabalho, que eu até falei no bate-papo que fizemos naquela época, né? Fazíamos com professora Letícia, com você também, eu falei sobre isso. E eles me contrataram, né? Ai, Eles me contrataram, mas meu português era muito ruim. Imagina, Márcia, eles me contrataram para eu trabalhar numa operadora de internet, que é onde eu trabalho hoje. Eu estava muito feliz, porque como eu sei que eu não posso exercer a minha profissão aqui, trabalhar numa coisa que tivesse alguma relação com minha profissão, para mim era, nossa, era muito top. Eu comecei, só que o que acontece? Eu tinha que trabalhar na parte comercial, atendendo os clientes. Foi muito engraçado. Deus, falando com as pessoas. Ai, meu Depois Deus. falar para as pessoas quando eu não sabia falar direitinho. Foi muito difícil. E naquela época eu era uma pessoa bem diferente. Eu não perguntava. Até no curso Fluente, eu não fui daqueles alunos que mandam muito e-mail, né? Fazendo pergunta. Eu não fazia, porque não é porque eu acho que eu sei as coisas, não, é porque eu tenho vergonha de Ah, perguntar. Naquela época eu tinha muita vergonha de perguntar, eu tinha muita vergonha de falar, então eu não estava evoluindo. O teu curso estava me ajudando, porque o teu curso é uma base para o aluno aprender o português, uma base muito forte. Porém, a gente tem que ir atrás de outras coisas. A gente tem que pesquisar, tem que perguntar, tem que esquecer o medo, né? Porque eu estava muito preocupada com o meu sotaque. Eu queria falar igualzinho. Mas como que eu ia falar igualzinho se ainda eu nem falava? nem posso. Sabe? Eu tava tudo. As minhas prioridades eram tão totalmente erradas, né? Eu É, queria é que uma era o coisa. foco, né? O foco você estava colocando no problema, nos problemas somente. Ah, eu não falo, ah, é o meu sotaque, ah, eu não sei, eu não consigo, eu tenho medo. Então, só o problema. Quando você parou de botar o foco no problema e foi para a solução, pronto. Você está falando muito bem, de verdade. Nossa, Obrigada. uma fluência top. Porque, nossa, uma riqueza de vocabulário, a, fluido, né? Não tá pensando para tá rápido, tá bem fluido e tá articulando bem, tá no som do português, não tá no espanhol nem nada, né? Claro, então, tem o sotaque, isso é normal, o nosso sotaque a gente leva. Mas você tá falando já como um brasileiro, sabe? No mesmo ritmo, tá, sabe? Se comunicando com uma clareza muito boa mesmo. Então, olha, Nossa, parabéns, porque isso é esforço seu. Isso é esforço seu e não é fácil. Eu sei o quão difícil é chegar nesse ponto, e isso eu sei que foi dedicação sua mesmo, dedicação. nossa, Márcia, eu fico muito feliz. Você não imagina, as tuas palavras, meu Deus, eu sempre quis escutar isso, sabe? Eu me esforcei muito. Meu Deus do céu, Eu me sei, esforcei demais. eu Teve tenho dias que certeza eu que achava, eu tive dias difíceis, né? Que eu acho que não ia dar certo, que não ia conseguir. Ainda bem que tudo deu. Nossa, que você é um anjo na minha vida. É um anjo. Você é a professora Letícia, toda a equipe, né? Porque todo mundo, detrás desse curso fluente, tem tanta coisa, tem tanto trabalho, tem tanto esforço, tanta dedicação da parte de vocês. E é isso. Você abre a porta, você dá a chave, né? Você dá a chave pra gente. A gente tem que abrir as portas. E você oferece tantas coisas, você. Agora eu tô porque eu comecei a trabalhar, eu não tinha muito tempo, mas eu sempre tirava um tempinho para o português. Todo dia eu estudava português. Não era só porque eu tô aqui no Brasil, não. Uma pessoa pode morar aqui no Brasil e não quer dizer que vai aprender o português certinho. Não, não não tem vai, nada a sozinho não ver. vai, se não, Não vai. não A vai. pessoa precisa se focar, a pessoa precisa se dedicar.
achar o curso certo, as pessoas certas, né? E espera o caminho certo. Porque eu falo isso por meu esposo. Meu esposo fala português, ele é fluente. Só que hoje, eu com muito orgulho, eu posso dizer que eu estou ensinando coisas para o meu marido. Por que eu falo isso? Porque ele teve um curso muito rápido de 21 dias, né? Porque ele tinha que Vir, vir né? para cá, para o programa Mais Médico, né? Que hoje, Márcia, agora falando sobre isso, eu entendo por que que ele não conseguia me ensinar. Eu ficava bem triste, porque ele não conseguia me ensinar. E eu achava que ele não queria me ensinar. Mas Mas é que ele não sabia como me ensinar. Porque não é que ele não seja professor, não é isso. Eu hoje posso ensinar para uma pessoa. Hoje eu me sinto com a confiança de ensinar para uma pessoa, de pelo menos guiar a pessoa, porque eu entendo a gramática, eu sei como funciona. E não é que eu tenha que pensar agora, eu vou falar no futuro do subjuntivo, não é isso. É que eu sei quando eu tenho que usar o futuro do subjuntivo. eu faço vídeos no YouTube há 7 anos. Uhum. 7 anos, todo domingo. E todo domingo tem vídeo novo. E todo domingo tem assunto novo. Exatamente. 7 anos, não termina. Por isso que eu nem. Imagine se eu fosse colocar tudo dentro do Fluente. Vocês não iam terminar nunca o curso. Não, 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 não ia. Não ia. Eu acho que o curso Fluente tem um conteúdo certo, exato, que a pessoa precisa para se apaixonar pela língua portuguesa. E eu vou falar uma coisa: quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu tenho que aprender. Ainda falta muito, né? A pessoa que fala que sabe tudo do português é porque ela ainda, é minha opinião, sim, a minha humilde opinião, que a pessoa que acha que sabe tudo porque ainda não está naquele nível de português que precisa, porque tem muita coisa para aprender. E agora eu ia falar sobre esse projeto. Eu finalizei o curso, daí comecei aquele pacote de bate-papo com a professora Letícia, que eu estou amando, muito maravilhoso. Toda semana a gente tem aquele bate-papo com pessoas que eu já conheci, muitas pessoas durante o curso. Eu fiz amizade com várias pessoas no curso, que isso é outra coisa, meu Deus do céu. Você faz amizade com pessoas que você nunca viu na tua vida, pessoa de qualquer cantinho do mundo, e muito gostoso. No meu curso eu tenho a Alva para mim, meu Deus, a Alva virou minha amiga, a gente né, conversa, a gente é muito amiga. Hoje eu tenho um monte de pessoas aí para mim. Antigamente eu tinha só o meu esposo. Coitado, ele estava sobrecarregado, tudo era para ele, né? Agora não, agora eu tenho um monte de pessoas que eu posso falar, é o que eu precisar. Essas pessoas estão aí para mim. Mas isso foi o português. O português me ajudou para eu conseguir isso, né? Eu atingir isso. Se não fosse pelo português, eu seria uma pessoa muito triste hoje. Realmente. Se eu falo com o meu sotaque de Cuba, porém um brasileiro me entende, glória a Deus. Né? É esse o objetivo. Acabou. Tipo, é Isso, isso. É isso. É a comunicação. Acabou. Se você fala, eles isso. te entendem, e eles falam, você entende? Ai, que perfeito, Arletes. Olha, eu quero desejar para você ainda muito mais felicidades aqui no Brasil, que o português te traga muitas alegrias mais e vai trazer. Isso que você começou a colher é só o início. A gente fala a ponta do iceberg, né? É só o início de um mundo que está se abrindo para você, só o início. Porque muita coisa você vai conquistar, muitas alegrias você vai ter. E parabéns Eu, mais uma vez, viu? Parabéns de obrigada. verdade. Você sabe, como eu falo, né? Uma vez fluente, sempre fluente. Precisando de É. ajuda, qualquer coisa, você pode escrever. Ai, Então é isso, Márcia. Eu quero parabenizar você por todo o teu trabalho, por cada coisa que você faz por nós, né? E é isso, como eu falei, você é um anjo na vida de muitas pessoas, você mudou a vida de tantas e tantas pessoas no mundo, né? Então, você vai ter uma vida abençoada por isso. Você é muito amada, você é muito querida.
tem que saber isso, que você fica no meu coração, no coração de todo mundo, né? Então é isso, para mim é um imenso prazer estar aqui, ser tua aluna, formar parte da tua família fluente e sempre eu vou estar aqui. Você nunca vai estar sozinha, tá? Então é isso, muito obrigada por tudo. Eu amo Obrigada, você. viu? Obrigada, obrigada mesmo, tá? Um ótimo dia para você, uma ótima. Igual para você. Muito obrigada. Beijo. A gente se vê lá no Português Todo Dia, tá A gente bom? se vê. Eu vou correr agora escutar Tá bom, as a histórias. música. A de hoje tá especial, tá diferente, você vai ver. Tá diferente a de hoje, tá? Obrigada. Um Um beijo. beijo, ficar com Deus. Tá? Igual você. Tchau.